Depois que a gente casa, a gente fica num estado de graça por pelo menos um mês, e aí bate aquela ansiedade para ver as fotos logo do casamento. E aí o fotógrafo chega para você com um pendrive, ou então com um CD, ou então joga na nuvem para você, tipo, 2.000 fotos. E aí você tem que escolher uns 5, 10% para colocar no teu livro, no teu álbum de casamento. E aí vem a pergunta: como é que a gente faz para escolher as fotos no meio de tantas delas? Olá pessoas, eu sou a Ruby do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é dicas para escolher as fotos do álbum de casamento. Então no vídeo de hoje eu vou deixar algumas dicas para ajudar vocês a fazerem essa seleção. A primeira dica é a seguinte: é legal quando o álbum segue uma ordem cronológica, tem uma certa trajetória ali do dia do casamento. Apesar de ser um álbum, ele nada mais é do que um livro de fotos que conta a história de alguma coisa. E nesse caso ele vai contar a história do dia do casamento de vocês. Então, tente não separar só fotos com os convidados ou só fotos da cerimônia e coisas do tipo. Porque no futuro, quando vocês forem abrir o álbum e dar uma olhadinha nas fotos, vocês vão lembrar de alguns detalhes que a gente acaba esquecendo. Segunda dica: qualidade é melhor do que quantidade de fotos. Então o teu álbum ele vai ficar muito mais bonito se você escolher uma ou duas fotos por página do que um monte de fotos por página. Por quê? Porque assim o teu álbum vai ficar muito poluído se você colocar muitas fotozinhas na mesma página. E aí o resultado disso é que quando você for olhar, o teu convidado for olhar, ele vai dar um 360 ali e vai ver um monte de coisa e não vai prestar atenção em nada, em nenhum detalhe, não vai ter nenhum tipo de recordação, lembrança, porque as fotos vão ficar todas espremidinhas. Terceira dica: faça uma pré-seleção das fotos sem se importar com a quantidade. Então, antes de você ficar esquentando a cabeça com o número de fotos, quantidade de fotos que você tem que colocar no álbum, abre uma pastinha, vai colocando lá todas as fotos que você achou super legais e aí de tempos em tempos vá fazendo aquela filtragem, aquela triagem. Aí aqui eu tenho uma dica extra para você. Se ainda assim na tua triagem você não conseguiu reduzir o teu número de fotos, você pode fazer um fotolivro independente, por exemplo. Então você deixa as fotos mais bonitas, mais conceituais para o teu álbum profissional que o fotógrafo vai produzir para você. E as fotos com os convidados, que geralmente são fotos mais posadas, não são assim tão bonitas assim, você pode entrar na internet e contratar uma empresa que faça um fotolivro, e aí assim você tem vários álbumzinhos, mas o oficial você deixa só para aquelas fotos super maravilhosas. Quarta dica: estabeleça uma cota de fotos para cada momento do casamento. Então, pegando carona da primeira dica ainda sobre a ordem cronológica do álbum, é legal você estabelecer uma cota para cada momento. Por exemplo, 10% de fotos serão só do making off do noivo e da noiva. 5% será sobre a decoração, os projetinhos faça você mesmo, as coisas que vocês fizeram junto com a família, que tem algum valor, algum significado para vocês. 30% serão fotos reservadas para cerimônia e por aí vai. Quinta dica: levando em consideração a formatação do álbum, menos é sempre mais. Então é óbvio que a gente tem que considerar a preferência dos noivos. Então se vocês quiserem formatar o álbum de forma X, de forma Y, se vocês quiserem encher de fotos na página, quem decide são vocês. Mas se você não tem a menor ideia de como fazer o teu álbum, se você quer dicas sobre isso, então aqui vai uma que é bem legal e os fotógrafos adoram. Quanto mais simples for o seu álbum, eu digo aqui o mais simples no sentido da formatação, da diagramação dele. Ou seja, quanto menos enfeitinhos, floraizinhos e brasõezinhos, monograminhas e coisinhas na página, na capa, no álbum, de uma forma geral, mais atemporal o teu álbum vai ficar. Ou seja, quanto mais puro de fotos ele for, melhor. Isso porque esses recursos gráficos, floraizinhos e coisas do tipo, eles meio que saem de moda meio rápido. Então, se o teu álbum for atemporal, daqui 10 anos, por exemplo, quando você for mostrar ele para os teus filhos, para os teus colegas que você conheceu depois do casamento, ele ainda vai ser um álbum clássico, bem formatado, bonito.
E aí é isso que vale, pelo menos pra mim, eu acho que essa é uma das principais... Essa talvez seja uma das principais dicas pra você que quer ter um álbum bonito pra vida toda. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e até a semana que vem.